Em mais uma estratégia cruel da extrema-direita e do bolsonarismo, o povo brasileiro foi mais uma vez humilhado. No momento de pandemia, em grande parte causado por incompetência do governo brasileiro, que não fechou as fronteiras, não tomou as medidas cabíveis no momento adequado, errou assim como o Trump, assim como o presidente da Inglaterra, enfim, como muitos de extrema-direita erraram, debochando, dizendo que era uma gripezinha, que não era uma pandemia, criticando a OMS. E depois que a pandemia se alastrou pelo Brasil, foi forçado pelo Congresso, porque o governo queria dar apenas R$ 200 e porque foi muito criticado. Nem os 200 o Paulo Guedes queria dar. Tornou o auxílio que deveria ser auxílio emergencial de humilhação para o brasileiro, e mais humilhação. Muita gente aí dormindo nas filas, sem conseguir, exigências desnecessárias. Uma empresa aí que deve ganhar milhões, que faz aí a análise dos dados, foi demitir funcionários em meio à pandemia, já para dificultar essa leitura de dados e para dificultar a obtenção dos benefícios pelas pessoas que precisam. E a gente viu que o Onyx chegou a anunciar o pagamento da segunda parcela ainda em abril e o próprio presidente foi lá desautorizar porque ele não quer pagar. Ele quer que as pessoas vá para a fila, que as pessoas morram, como ele sempre está aí, sem um pingo de emoção, sem um pingo de sentimento, sem se comover com as famílias. Para ele o que importa é a economia, porque ele quer se perpetuar no poder. Mas é uma mentira, porque a economia brasileira não está crescendo, não é por causa da pandemia. Já tinha crescido o PIBinho do Guedes 1,1. Então ele quer encaixar na conta dos governadores e prefeitos a sua incompetência. Ele já viu que essa metodologia não vai dar certo, então agora ele está apostando no tudo ou nada, querendo incentivar que alguém parta para cima dele para ver se as Forças Armadas entram no projeto real de vida dele, que é implantar a ditadura no Brasil, implantar um regime de exceção, porque ele não consegue governar democraticamente. Ele já está ciente disso. Então ele segue as cartilhas do Bannon. É o Bannon, através do filho dele, Eduardo Bolsonaro, que vem com todas essas ideias. Então ele afronta as leis de saúde, a OMS e tudo mais. Isso é proposital. Quando ele dá 2 passos à frente, ele é criticado e ele dá apenas 1 passo atrás e ele vai avançando, né? Ele nunca volta para o seu estado inicial. Isso é uma estratégia da extrema-direita no mundo todo, especialmente do Steve Bannon, que é o orientador da família Bolsonaro. E esse auxílio emergencial está servindo mais uma vez para humilhar o brasileiro. Isso é proposital do Bolsonaro. Você vê nas carreatas o que eles gritam, que quem é que está recebendo auxílio é porque é preguiçoso, é porque não quer trabalhar, é porque é covarde, é porque não quer encarar o vírus. Então eles estão segurando de todas as formas, pedindo CPF até de recém-nascido para liberar a emergência, pedindo códigos, sabendo que muitos municípios brasileiros não têm antena de celular, não tem sinal de celular, tudo para dificultar. É um aplicativo que deve ter sido caríssimo para a Caixa e que não funciona. Aquilo é propositalmente porque um banco do tamanho da Caixa Econômica Federal, ela tem tecnologia suficiente para fazer esse aplicativo rodar. Eles estão fazendo isso de propósito. E aí fica o presidente do banco dando entrevista o tempo todo, se fazendo de vítima, dizendo que são muitos milhões de pessoas. Se o banco não tinha capacidade de fazer isso, por que deixou só na Caixa Econômica? Porque na Caixa Econômica já tem o FGTS, já tem o PIS, já tem muita coisa, porque não dividiu pelo menos uma parte para o Banco do Brasil para diminuir todo esse peso sobre a Caixa Econômica Federal? É tudo uma estratégia para humilhar o povo brasileiro. Mas essa é a extrema-direita, mas tem muito pobre de direita ainda cego, dormindo na fila e chamando o Bolsonaro de mito. Isso acontece por causa da configuração astrológica sobre o mapa do Brasil, a atuação de Netuno sobre Mercúrio do Brasil. Essa atuação de Mercúrio sobre Netuno, os astrólogos interpretam apenas como fake news, como uma onda, uma névoa, né? Que a pessoa não consegue enxergar a realidade, que gera fanatismo, mas ela é muito mais que isso. Mercúrio é trabalho
E Netuno é inveja, Netuno é uma maldade fria, uma frieza que o Bolsonaro tem, ou seja, o governo humilhando o povo brasileiro. E isso é de propósito. O Bolsonaro não gosta do brasileiro, não é patriota. Você viu que na última manifestação ele andava com duas bandeiras atrás dele, uma dos Estados Unidos e a outra de Israel. Não é porque ele tem a fé na cultura de Israel, é porque representa, através do Benjamin Netanyahu, que vai sair, infelizmente vai sair daqui a um tempo, representa os planos de extrema direita no Oriente Médio. É tudo uma paixão que ele tem pela extrema-direita, pela ditadura, pelo autoritarismo. Não é porque ele ame o Brasil, ele nunca amou o Brasil. Se ele amasse, ele respeitava o seu povo. Se ele amasse o Brasil, ele respeitava a sua bandeira e não colocava a bandeira dos Estados Unidos acima da bandeira brasileira. Se ele gostasse do Brasil, ele respeitava as leis de saúde, ele se comovia com as vítimas. Então, é tudo para humilhar o povo brasileiro. Outra face do auxílio emergencial é que 700 mil pessoas do Bolsa Família não vão receber. Muitos funcionários públicos recebem apenas um salário mínimo não vão receber, enquanto empresários, taxistas que têm até mais de um táxi vão receber, empresários que têm empresas com faturamento acima de 60 mil estão recebendo. Diz que o auxílio emergencial de R$ 1.200 seria para mães solteiras. Muitas mães se cadastrou como mãe solteira, receberam o pai e mãe, sem necessidade, enquanto outros que precisam não receberam. Ninguém sabe quem é que processa esses dados lá na DataPrev, lá, que é responsável por analisar esses dados aí. Deve ser o Olavo de Carvalho que analisa esses dados, porque libera para quem não está precisando e para quem está precisando eles não liberam. É tudo uma estratégia para minar a resistência do povo brasileiro, jogar o povo brasileiro nas ruas e para que ele pegue o coronavírus, morra quem morreu. O governo Bolsonaro ele não está interessado em quem vive ou quem morre, está interessado em seu projeto de poder. Mas isso terá um custo kármico e espiritual. Ele, Guedes, Onyx e toda essa corja, essa caterva que está em torno dele vão pagar caro, eles vão ter uma cobrança kármica em breve. Todos terão uma penalização por causa disso.